Que a graça de Deus esteja sobre cada vida. Nós somos comunicadores do Evangelho de Jesus e estamos procurando levar a todas as vidas e corações, aqueles que nos ouvem, a palavra de Deus. Por isso, o meu desejo é que todos tenham paz e esperança e que aguardem no Senhor Jesus Cristo o resultado para as suas vidas. Gostaria de ler convosco hoje um texto da Bíblia muito conhecido por todas as pessoas, que é no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E gostaria de falar convosco sobre o tema Comunicando o Evangelho. E pensando nisso, poderíamos olhar para o maior exemplo de comunicador do Evangelho na Bíblia, que não é outro senão Jesus Cristo. Ele não é só Deus, ele não é só o nosso Salvador. Ele foi também o perfeito exemplo de comunicação. Ele moldou a forma de se comunicar. E você pode ler na história, atrás de história, nos evangelhos acerca de como Jesus se aproximou de pessoas e como ele falou com elas. A forma da sua expressão, humanamente falando, era clara, legítima e real. Jesus não perdia uma só oportunidade de poder usar a própria fala das pessoas para lhes comunicar o Evangelho. Brechas, nós chamamos de brechas. Na verdade, é importante notar que algumas das declarações mais profundas de Jesus aconteceram durante conversas. E nós, às vezes, como cristãos, evitamos de conversar com as pessoas e aproveitar as brechas que elas nos dão para podermos comunicar e anunciar Jesus. Infelizmente, estamos vivendo um momento quando o cristão tem vergonha de se identificar como real cristão. Meu irmão, se você tem uma brecha gloriosa para conversar com alguém e ele lhe deu a oportunidade, usa a sua própria fala e apresente Jesus para ele. Um famoso versículo bíblico que amamos citar aconteceu em uma conversa cara a cara com um homem religioso conhecido como Nicodemos, em João 3,9. Mas o que se percebia em Jesus é que ele adaptava a sua comunicação para as pessoas com a qual falava. Jesus ajustava o que pretendia falar, dependendo da necessidade da pessoa e de sua situação na vida. Nós, às vezes, conversamos com as pessoas, mas não notamos isso. Conversamos tão superficialmente que ela ainda não conhece Jesus, nem está ligada a Jesus, porém, deixamos passar. Não, mas agora eu não vou falar de Jesus, agora nós estamos aqui num almoço, numa janta, num churrasco, ou estamos passeando. Não tem lugar para falar de Jesus. Não importa se é comendo, se é na festa, se é no casamento, enfim, é na comemoração, não importa. Precisamos falar de Jesus. Muitas vezes as pessoas, quando compartilham a sua fé, comportam-se como computadores pré-programados. Elas repetem sempre a mesma coisa para cada pessoa, com um tipo de olhar vidrado. Decorou tudo, se desviar o assunto, ela se perde. Não é de admirar que pessoas com quem estejam falando pensem que são fanáticos religiosos e imediatamente as rejeite. Não adianta você ficar memorizando um monte de coisa, criar uma estética decorativa e tentar falar com a pessoa. Nós precisamos conversar com elas naturalmente. Naturalmente. Esse certamente não foi o exemplo que Jesus nos deu. Ele dedicou tempo às pessoas. Quando você terminou a decorada, não tem mais tempo. Eu vou evitar o assunto e vou cair fora. Ele teve tempo para compreendê-las
tempo para ouvir a pessoa, tempo para escutá-la com paciência e depois dar a resposta. Jesus também possuía algo que é desconhecido para muitos cristãos de hoje: tato. A palavra tato foi definida como o conhecimento intuitivo de se dizer a coisa certa no momento certo. E é por isso que precisamos tentar avaliar a situação e pedir que Deus nos dê sabedoria na medida em que buscamos atingir as pessoas com o Evangelho. Meu irmão, não é na sua força, não é com só o teu conhecimento que você vai, na verdade, trazer as pessoas para Jesus. Não esqueça que você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que, na verdade, vai trazer as pessoas. É o Espírito Santo que, na verdade, vai atraí-las. É o Espírito Santo que vai convencê-las. Agora, se você não estiver na graça do Espírito Santo, tudo que você disser, infelizmente, é como bater na pedra. Ou no ferro, só vai ter sumido, sem efeito nenhum. Por isso, coloque-se na presença de Jesus, coloque-se na presença de Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida e vai ganhar almas para Jesus, porque elas estão aí, são chamadas por Cristo, precisam apenas ser despertadas. Quero que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e pensem nisto.